Foi um engano te adotar, de Cid Moreira em mensagem para filho deserdado. Pouco se sabe sobre a vida pessoal do jornalista icônico do ex-Jornal Nacional, Cid Moreira, hoje com 93 anos. O que se sabe, o jornalista possui dois filhos com os quais ele não fala mais, um biológico e um adotivo. Roger Felipe Moreira se pronunciou recentemente. Sempre muito discreto e sem se envolver em polêmicas, Cid Moreira, de 93 anos, teve seu nome exposto por Roger Felipe Moreira, seu filho adotivo, que revelou nesta terça-feira 13 para o programa Balanço Geral da TV Record que foi deserdado pelo veterano, além de se sentir mal por Cid dizer ter sido um engano adotá-lo. No jornalístico, o cabeleireiro mostrou o documento enviado por Moreira para avisá-lo de que não fazia mais parte de seu testamento. Na mensagem, ele recordou quando Roger ameaçou processá-lo na Justiça do Trabalho por conta da ajuda dada em seus trabalhos de locução. Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter, escreveu Cid num trecho do texto. Cid Moreira é muito querido nas redes sociais, possui um perfil com quase 1 milhão de seguidores, costuma interagir com perfis que fazem sucesso nas redes, como do padre Fábio de Mello, do jornalista Evaristo Costa, de Otaviano, de Tata Werneck. Mas pouco se fala de seus filhos. Roger ainda disse na entrevista ter se surpreendido pela atitude do pai e que não falou sobre o assunto antes por estar no meio de um tratamento para se recuperar do choque. Tudo me foi retirado, até o apartamento onde eu morava, que me foi dado. Foi retirado. O estúdio que ele fez para mim, que era uma coisa para o meu futuro, para eu ter um rendimento, para que eu não passasse trabalho na vida, lamentou ele. Sobrinho da ex-esposa de Cid, Roger foi adotado pelo apresentador no Jornal Nacional após passar um período de férias na casa dos tios. Roger disse no programa Balanço Geral que tudo teria começado quando ele decidiu fazer programas por conta própria, programas como ir ao cinema, ir ao shopping, o que não acontecia antes, que desde que ele entrou para a família de Cid Moreira, ele só fazia programas em conjunto com a família, com o Cid, ir à praia, ir ao cinema, coisas assim em conjunto com o Cid Moreira. E então o rapaz decidiu fazer programas, fazer coisas por conta própria. E aos 28 anos teria entrado em um relacionamento também, o que não teria agradado Cid Moreira, segundo conta o rapaz. Mas, mesmo assim, ele teria decidido entrar de cabeça no relacionamento. E então veio a ruptura. Roger disse, dos 14 aos 28 anos, sempre esteve na família e ao lado de Cid Moreira, se dedicando completamente à vida de Cid Moreira, com quem esteve também por 15 anos ao lado em seus projetos com a Bíblia, no qual trabalhou. Roger foi demitido de todos os projetos no qual era envolvido com Cid Moreira, segundo ele. Em entrevista exclusiva a Fabiola Hypert, Roger Moreira, ele informou que ele foi deserdado, perdendo qualquer direito à herança. Não sabemos como são os trâmites legais deste tipo de documento, pois deserdar é algo que não funciona e não acontece no Brasil. Não é legal, não é algo que encontra acolhimento dentro das leis brasileiras. Tudo isso começou quando eu decidi viver um pouco a minha vida. Quando eu tinha 28 anos, eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida e passei a me relacionar com ela. A partir disso, as coisas mudaram um pouco. O filho adotivo do ex-global contou detalhes do e-mail recebido assinado pelo próprio Cid, comunicando sua retirada do testamento, onde ele afirmava que havia sido um engano ter adotado Roger. Ele fez um documento do próprio punho, disse que ia reverter essa adoção e me tirou do testamento, recordou ele. Como consequência, Roger conta que não só saiu de casa, como também teve seus bens retirados, além da demissão de todas as produtoras. Por fim, o filho adotivo de Cid Moreira refletiu. Eu queria perguntar para ele o porquê de tudo isso.
Para mim, nada disso que foi vivido foi uma mentira. Eu tinha ele como um pai, como um ídolo, pontuou. Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção, diz trecho do documento reproduzido. Eu fiz um documento e deserdei você. Na carta, no e-mail, Cid diz também que teria adotado Roger por pressão da mulher dele na época, da tia do garoto. Só que, na verdade, Cid adotou o rapaz legalmente somente após a separação da tia do rapaz, quando ele já estava em relacionamento com Fátima, sua atual esposa. Inclusive, na época, saiu uma matéria na revista Caras, onde Cid Moreira jogava tênis com o seu herdeiro, Roger, e quem fez a matéria seria a Fátima, que era freelancer da revista Caras na época. Roger diz que quer mostrar para o pai que ele está errado no que pensa e que a gente não pode simplesmente adotar uma pessoa e depois dizer por um capricho: ah, não quero mais. Não é assim que funciona. Ficar dizendo para as pessoas que eu não sou o filho dele, porque eu sou realmente, eu sou nos documentos. É o que prova, eu tenho a certidão de nascimento, eu tenho tudo, então é o que prova que eu sou o filho dele. E eu também não quero ficar sendo chamado pela esposa dele, pela Fátima, dizendo que eu sou um corvo, que eu fico pedindo dinheiro para o Cid, sendo que eu nunca fiz uma coisa como essa. Eu espero que ela prove, que ela mostre alguma prova de que eu fico pedindo dinheiro para ele. Então, quando você fala isso, quando você conta isso para alguma pessoa que não sabe, não entende a história, a pessoa pode levar isso como verdade. O rapaz deve ser um corvo, tá querendo se aproveitar do Cid para se dar bem, mas muito pelo contrário, na minha vida foi bem complicado me dar bem, porque quando eu resolvi ter o relacionamento que eu queria, né, entrar de cabeça nesse relacionamento, tudo me foi retirado. Até o apartamento que eu morava, que me foi dado, foi retirado, o estúdio me foi retirado. E ele fez para mim, para o futuro, para eu ter um rendimento, para que eu não passasse necessidade na vida. Foi alugado e foi vendido. Os trabalhos da Bíblia, eu fui demitido de todos, das empresas. Tinham mais de uma empresa, vamos dizer assim, né? Tinha o estúdio, o salão de beleza, tinha uma outra empresa para Globo. Eu fui desligado de tudo, então para mim, sabe, passou a ser tudo em torno de uma grande mentira, digamos assim. E o que eu espero de tudo isso é respeito. Então acho que seria isso dele, né? Respeito, pelo menos. Roger hoje é cabeleireiro, se especializou em alongamento de cabelos e mora na salinha onde atende as clientes. Cid Moreira tem também um filho biológico que não tem uma boa relação com ele. Cid Moreira, a assessoria respondeu à jornalista Fabiola Reipert, de Balanço Geral, dizendo que o processo que o Roger, filho adotivo do Cid Moreira, move contra o jornalista está em segredo de justiça e que por esse motivo não podem falar a respeito do andamento. No momento oportuno, o Cid falará com todos, bem como qualquer outro veículo, e que no mais está à disposição. Maurício Aires, assessor de comunicação de Cid Moreira. Por correr em segredo de justiça, Cid Moreira não pode se pronunciar, mas Fátima, sua esposa, fez um pronunciamento através da página oficial do jornalista no Instagram. Ela escreveu: a interessante versão dos fatos para cada pessoa. Bom dia! Eu vim no Insta do Cid porque ele não pode se manifestar por questão de segredo de justiça. Então, eu que vivo há mais de 20 anos com ele, vou me pronunciar e colocar a minha visão da situação. Vamos ouvir o pronunciamento de Fátima. Oi, bom dia, seguidores do Cid, como é que vocês estão? Olha só, são 6 da manhã. Eu tô aqui, vou fazer a minha prática de yoga. Tô muito cedo, normalmente é às 7 que eu faço. Tá frio aqui, mas eu tô aqui por carinho a vocês, né? Por muito carinho que eu tenho por vocês, que o Cid tem por vocês. Ele não pode falar sobre a questão do filho adotivo dele, porque o filho colocou ele na justiça para receber uma indenização. E ele, por questões, né, de sigilo na justiça, segredo de justiça, ele não pode comentar o caso. E ele também está cansado,
né? Quase 94 anos, trabalha muito, é muito dedicado e tem passado as noites com dificuldade porque tem ido mais vezes ao banheiro por causa do aumento da próstata, por causa da idade. Tudo isso conta, não é verdade? Mas eu tô aqui quietinha, ele nem sabe que eu peguei aqui o Instagram dele para falar com vocês, mas como ele se sente tão querido por vocês do Instagram, ele acha que vocês merecem, né, que a gente fale alguma coisa. Eu vou falar por mim, eu não vou falar pro Cid, ele tem capacidade total de falar por ele, mas ele não pode por causa da justiça. Então eu vou contar para vocês a minha versão dessa história, né? Eu cheguei na vida do Cid em 2000, nós nos conhecemos no Ceará, inclusive esse rapaz estava junto com ele e ainda não era adotado por ele, já era um moço adulto. E pouco tempo depois eu fui para o Rio, eu fui morar com o Cid. Ele já estava separado há 2 anos da tia desse rapaz, que ele é adotado pela tia junto com o Cid. E antes de eu me casar, oficializar com o Cid, os dois adotaram o Roger. Não é uma questão para mim julgar porque fizeram isso, né? Mas ele já era adulto. O Cid conheceu ele aos 14 anos, segundo o Cid me contou, quando a mãe, ele tem mãe e pai, e eles vieram do sul visitar a irmã, casada com o Cid, e aí o Cid conheceu ele e mais os outros 2 irmãos dele, e ajudou o pai dele e a mãe a se instalarem aqui, né, ficaram em Jacarepaguá, no apartamento do Cid com a Uliana, e o Cid conseguiu ajudar o pai dele a arrumar um trabalho vendendo. Ele gosta muito de música, de CDs raros, de discos raros, e é muito bom nisso. Então o Cid ajudou ele a montar uma loja no Leblon para poder sustentar a família dele lá, que era isso que ele fazia no sul. E parece que isso deu certo por algum tempo, depois não deu mais, ele voltou lá para o Rio Grande do Sul, junto com os filhos, e o Roger veio nas férias dele depois para visitar de novo eles, e algumas vezes veio para cá, nessa fase da adolescência dele, mas ele ficou na casa de uma empregada da tia dele, durante 1 ano e pouco, junto com os filhos dela. Ele ficou na casa de um cabeleireiro que trabalhava para a tia dele durante 1 ano e pouco também. Ele não ficou todo o tempo morando com o Cid, né? E com a Uliana lá, com a tia dele. E foi crescendo, um moço bonito, bacana, aprendeu a profissão de mixar, gravar, né? Fazer mixagem, masterização de CDs, gravar a voz do Cid, trabalhou com o Cid, aí eu já estava pouquinho tempo depois entrando na vida do Cid e conheci ele assim, gravando o estúdio na casa do Cid. E depois que eu me casei, ele morou 2 anos e meio junto com a gente, então eu conheço um pouco ele, sim. Eu tive contato com ele, viveu com a gente, até que ele saiu do trabalho com o Cid. Realmente o Cid fez um estúdio pensando nele, montou um estúdio para ele ter um futuro, para ele ter um trabalho. Só que o trabalho dele era de técnico, então ele dependia das captações do Cid de gravação para poder fazer. Então chegou uma hora que ficou caro manter o estúdio lá. Então o Cid voltou a gravar em casa, né? E ele foi trabalhar com a tia dele no salão. Ele foi fazer outro trabalho, adquiriu outra profissão. Então, ele é formado em 2 profissões muito dignas, muito bacanas. Ele foi gerente da tia dele no salão de cabeleireiros dela e trabalhou durante esse tempo todo aí, que a gente não tem contato com ele, fazendo mega hair para as estrelas da televisão, para celebridades, se deu muito bem com isso, foi reconhecido, a gente vê muita coisa dele na internet assim, e a gente sabe que isso é um salário alto, porque é um custo alto fazer mega hair, e para a gente estava tudo bem lá. Ele nós paramos de falar com ele, quando ele trabalhava com a tia no salão, ele foi
por motivos deles que a gente não sabe, já não estava mais muito em contato, ele saiu do salão. Ela mandou ele embora do salão junto com o parceiro dele, junto com a mãe e a irmã que estavam trabalhando, estavam agregados, e ele foi na imprensa falar que ia colocar o Cid na justiça, e o Cid já não tinha mais nenhuma sociedade com a esposa, a ex-mulher, já não tinha mais nenhuma relação profissional com ele, e ele foi, a gente estava até fora do país quando soube que ele ia pôr o Cid na justiça, foi constrangedor, saiu em tudo quanto é site, e aí assim eles pararam de se relacionar. Então, com o Roger é isso, ele parou de falar com ele, não nos vimos mais, trocamos alguns e-mails, né? O Cid estava junto comigo, me mostrava os e-mails, desejando felicidade, tudo de bom para ele, que ele seguisse o caminho dele, né? E foi isso que aconteceu. Ele foi adotado adulto, ele não foi um bebê abandonado pelo Cid, ele tinha pai e mãe, ele deixou o pai e mãe para ser adotado pelo Cid, pela tia, né? Já adulto, no mesmo ano em que eu casei com ele, com o Cid, né? E o outro filho do Cid, esse eu posso falar menos ainda, porque ele é uma história bem anterior a mim. Eu só me lembro que eu passei junto com o Cid outro processo, que o filho processou ele querendo ganhar 1 milhão para ressarcir amor, né? E o juiz deu a causa para o Cid dizendo que ele julgava leis, não amor. Quem julga amor é Deus. E que o Cid tinha cumprido todas as leis, pagou para ele pensão, 30% do salário do Cid na Globo, tudo que o Cid fazia de comerciais, 30% ia para o garoto. Ele conviveu com o Cid pequenininho, lá pelos até 2 anos de idade, essa história que eu sei, porque o Cid conviveu com a mãe durante uns 2 anos, mas por muito ciumenta, muito possessiva, o relacionamento não deu certo, eles se separaram, e ela se casou com outro cara e foi para São Paulo. Então o Cid ia vez em quando para São Paulo e visitava o garoto. Até uma certa altura da vida do garoto, ainda jovem, o Cid visitou, né? E eu sei pouco sobre isso, eu não posso nem julgar nem falar sobre isso. Eu sei que o Cid trabalha desde criança, como eu também. Perdi meus pais na infância, não fui adotado por ninguém, fui trabalhar em casa de família de dia e estudar à noite, fiz minha faculdade, não sou uma das melhores profissionais do mundo, cometi muitos erros de português, até aprender, até me tornar uma profissional segura e firme, e estou aqui vivendo e trabalhando. A vida inteira eu trabalhei. Parei quando o Cid foi gentil comigo, quando nos conhecemos, para fazer a cirurgia nos meus pés, que eu tive um problema de febre na infância, reumática, e fiquei com os pezinhos tortos, e ele no início do nosso relacionamento me ajudou a fazer as cirurgias, e isso foi muito bonito, a gente se fortaleceu no nosso relacionamento, e eu estou assistindo todas essas histórias aí, que não são minhas, passaram a ser por causa do Cid, mas com as quais eu tenho pouco envolvimento, né, que eu tenho pouco a ver com isso. As minhas histórias eu resolvi quando eu conheci o Cid, eu estava divorciada, estava direitinho, não tive filhos, não tenho pais nem mãe, tá tudo tranquilo comigo. E ele, por ser uma pessoa mais adulta que eu, né, muito mais velha, tem um monte de histórias que faz parte, né? Não sou eu que vou julgar ele, certo ou errado, e nem os meninos. Acho interessante o ponto de vista dos rapazes. Eles lutam pelos que eles acham correto, não é verdade? Agora, eu não tenho nada com isso. Eu cheguei já bem adulta, ele já com 72 anos, o Cid, os meninos adultos. Eu não tenho muito conhecimento presencial das coisas que aconteceram, né? Não tive nem tempo de ter afeto e nem me relacionar com eles, porque eles não se relacionavam com o Cid. Ainda com o Roger foram um pouco mais. Nós ficamos 2 anos e pouco juntos, ele morando na minha casa, junto comigo, eu de gesso, me recuperando. E ele viveu com a gente lá, até ele ir para o apartamento dele, que o Cid doou para ele, deixou com ele. Agora, se a tia dele, se a tia mãe adotiva tirou o apartamento dele, isso a gente não tem nada com isso, nem sabe, né, do que se trata.
porque o Cid cortou o relacionamento com ele quando ele falou aí por aí que estava processando o Cid na Justiça do Trabalho, que era super injusto na época, né? E agora está processando o Cid de novo, né? E está falando de amor aí, né? Eu sei pouco de amor, sou humana, tenho os meus erros, tenho meus aprendizados, né? Não posso falar sobre as escolhas deles, de como é o amor para eles, de como deve ser recuperado esse amor, né? Eu peço desculpa para vocês pelo desabafo, né? Sinto muito por tudo isso. O Cid, 74 anos trabalhando, pagando as contas dele, digno, muito correto. Ele fez a Bíblia completa. O menino ajudou ele na primeira versão, que o Cid fez só alguns CDs, 24 CDs, pagou muito direitinho para ele. E inclusive ele fez esses 24 CDs que eram passagens bíblicas. A Bíblia completa foi depois que esse rapaz saiu, com outro técnico, muito bacana também, que trabalhou com a gente. Hoje o Cid tem um outro técnico que trabalha com ele aqui, muito bacana, que faz o trabalho. O Cid acredita bastante na Bíblia, sabe que não é por isso, né? Nós somos humanos, a gente continua errando e acertando, não somos santos, somos pessoas normais, né? Eu espero que vocês entendam o meu desabafo, não tem intenção nenhuma, né, de me posicionar, porque estão falando do meu nome e eu cheguei muito tarde nas histórias, eu sei muito pouco sobre isso. Um abraço para vocês, bom dia. Daqui a pouquinho, ó, tá clareando, né? Daqui a pouquinho eu tô lá fazendo o café do Cid, ajudando ele a se levantar, vendo como é que ele tá. Vou fazer minha caminhada, faço tudo enquanto ele tá dormindo, para depois poder dar atenção para ele o dia inteiro, né? Tá com quase 94 anos, não é brinquedo não, é uma história de uma vida. Um abraço, viu? Fiquem com Deus, então.